noite, a graça e a paz, amém? Que bom ver vocês aqui nesta noite, glória a Deus. Amados, vou pedir para vocês abrirem as vossas Bíblias, e também acho que estará projetado nos telões, Salmos 34, 8. Vamos dar início à ministração desta noite que Deus colocou em meu coração. Também está projetado aí nos telões. Diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. O tema dessa noite é: vejam esse amor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, nós queremos te agradecer, te glorificar, Senhor Jesus, por este amor grandioso que tem para conosco. Obrigada por teu amor e cuidado, por podermos amanhecer este dia, por termos tido um dia abençoado, por neste momento estarmos aqui na tua presença, para juntos ouvirmos a tua voz. Pai, que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, a minha vida, a vida de cada um que está aqui nesta noite. Ó Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, tocando em nossos corações, que teu Espírito Santo ministre, Senhor Deus, a cada um de nós aquilo que o Senhor tem a nos transmitir nesta noite. Assim nós oramos e entregamos este culto, esta palavra em tuas mãos, em nome de Jesus. Podeis sentar. Amados, neste salmo é muito interessante. Foi Davi quem falou isso. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Neste salmo, Davi, mesmo passando por um período muito difícil, ele precisou se fingir de louco para fugir de Abimeleque, que era o rei dos filisteus. E mesmo passando por esse momento, ele convida a experimentar, a provar e ver como o Senhor é bom. Mesmo em meio às tribulações, o Senhor é bom. Ele nos livra dos nossos inimigos, ele nos dá escape e fortaleza. Davi mostra que suas vitórias vieram de Deus, não da sua astúcia, da sua expertise. Ele entendia que, independente do que ele estivesse passando, Deus era com ele. Deus o livraria. Deus estaria cuidando de tudo. E olha o que ele fala aqui no versículo 5. Ele diz assim: os que olham para ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Este versículo nos exorta a não focarmos nos problemas, mas olhar para Cristo, para não nos afundarmos no medo e nas tribulações. Em Deus, nosso rosto resplandece de alegria, pois o Senhor está conosco. Ele nos dá a direção e a proteção. A luz divina dissipa todo o medo, trazendo clareza e sabedoria, pois Jesus, ele é a luz do mundo. Onde ele está, não há medo, não há confusão, pelo contrário, onde Jesus está, há solução. Você pode, de repente, estar passando por algum problema nesta noite, alguma dificuldade. O medo tem tentado te assolar. Nós possamos, como seres humanos que somos, podemos realmente ter medo, mas Jesus está conosco. Nós não devemos temer. Ele entrará com a provisão. Me lembro de Pedro falando em relação a olhar para Jesus, a não temer. Nós sabemos aqui da história de Pedro, quando ele andava sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, os seus passos eram firmes e seguros.
Porém, quando ele tirou os olhos do mestre, se tornou amedrontado e vacilante. Os nossos pés precisam estar fixos em Jesus. E aqui nesse versículo ele fala, provai. Davi fala, provai e vede que o Senhor é bom. Provar é uma experiência que só você pode fazer. Ninguém pode provar algo por você. Todo mundo aqui, quem já comeu meu bolo? Que bom, ó! A maioria aqui já comeu meu bolo. Todo mundo sabe que quem comeu elogia, né? Fala que é bom. Bom, eu coloco muito amor e carinho em tudo que eu faço, assim, cada ingrediente. Às vezes o bolo não fica muito bonito, não. Eu não tenho, assim, muita... Não fiz ainda nenhum curso. De repente, um dia, quem sabe, né? Eu venho fazer algum curso para aprimorar. Ele pode até não ficar muito bonito. Eu até brinco, às vezes, com as pessoas, às vezes me pedem para fazer um bolo. Eu falo, olha, não fica muito bonito, não, mas o sabor eu garanto. Mas... eu procuro fazer com muito capricho, para que todos que provem sintam prazer, né? Possam sentir esse carinho, esse amor que eu coloco em cada ingrediente. E se você quem não comeu ainda, um dia vai comer, mas quem ainda não comeu, quem não teve, de repente, o prazer de ter experimentado do meu bolo, ouviu falar que meu bolo é bom. Mas a pessoa vai poder falar, não, o bolo de Vânia é maravilhoso. Não tem como. Ela não experimentou. Quando a gente passa numa vitrine, assim, a gente olha... Acho que alguém que já deve ter tido essa experiência de passar numa vitrine e, às vezes, de repente, até olhar algo, né, bonito, um bolo ou um doce muito bonito, e, de repente, comprar esse doce, esse bolo, e, quando você experimentar, você fala, gostei não. A aparência dele era muito melhor, né? Você olhava assim e achava que, ai, nossa, deve ser maravilhoso. Mas, quando você foi experimentar, não era lá grande coisa, estava ruim. Já aconteceu comigo. Então, experimentar, provar, só você pode fazer. Só você tem como degustar e falar, não, é bom, é maravilhoso. Nossa, o bolo da Vânia é ótimo, porque você já provou. E é assim com Deus. Nós ouvimos falar de vários testemunhos, feitos maravilhosos que Deus fez. Mas quando temos a experiência de viver, de experimentar esse amor e cuidado, nossos olhos espirituais são abertos. Conseguimos enxergar a vida totalmente diferente, não mais com medo, mas com fé e confiança. Eu lembrei também de uma passagem nessa ministração sobre Jó. Queria que colocasse aí Jó 42, versículos 5 e 6. Que diz assim, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. A palavra de Deus nos mostra algo muito forte sobre a vida de Jó. Todos nós conhecemos a história de Jó, né? Ele não era um homem qualquer. A Bíblia diz que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Isso nos ensina que podemos estar na presença de Deus, podemos estar na igreja, orar e seguir a Deus, e ainda assim conhecer Deus apenas de ouvir falar. Jó obedecia talvez por ouvir falar, mas foi pela fé que aprendeu. Após a dor, perda e do silêncio, ele teve um encontro com Deus. Deus não quer que o conheçamos por ouvir falar. Ele quer se revelar a nós. Deus não respondeu os porquês de Jó. Ele se revelou. Quando Deus se manifesta,
a alma, ela se aquieta. Não há questionamentos, pois na presença de Deus há transformação. Jó diz: agora os meus olhos te veem. Ele não está falando de olhos físicos, mas de olhos espirituais. É quando a fé deixa de ser apenas discurso e passa a ser experimentado. Quando Deus deixa de ser apenas ouvido e passa a ser visto no secreto. Quando você vê ali, lê todo o livro de Jó, você vê toda a trajetória dele. Quem ainda não leu, leia, porque é muito, muito forte. Porque Deus, ele não quer apenas que você venha ao culto. Lógico, é importante nós estarmos reunidos. Não quer apenas que nós sejamos somente presentes aqui, em comunhão com os nossos irmãos, que é maravilhoso, mas ele quer intimidade. Ele quer ter proximidade. No versículo 6, diz assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó conhece sua limitação. Ele percebe que somente a presença de Deus produz arrependimento, não por medo, mas por consciência. Quanto mais vemos Deus, mais entendemos quem nós somos. Deus não quer que sejamos apenas leitores vitoriosos. Né? É muito bom. Eu estou procurando, em nome de Jesus, ler a Bíblia. É muito importante a gente conhecer. Ela é a palavra de Deus. Né? Nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos ter o entendimento da palavra. Mas Deus não quer somente que você seja um leitor vitorioso, que você chegue aqui na frente no final do ano, que venha, eu li a Bíblia. Mas o que essa leitura fez na sua vida? Qual é a transformação que ela fez na sua vida? Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos aproximamos dele, mais nós queremos ter intimidade, queremos entrar no nosso quarto e orar e conversar com Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Não só de ouvir falar em testemunhos, é maravilhoso a gente ouvir testemunhos grandiosos, maravilhosos, mas quando nós temos essa experiência de vivenciar o milagre, de vivenciar o amor de Deus, é maravilhoso. Ele quer intimidade, quer que os vejamos com os olhos da fé. Ele quer andar conosco, quer ser nosso amigo, quer cuidar de nós, ele quer ser nosso Pai. E que a cada dia, abrirmos os nossos olhos, a cada manhã, nós vejamos Deus em todas as coisas. Seja num simples amanhecer, seja o tempo claro, com o sol lindo, ou seja com nuvens que trazem a chuva para regar e molhar o solo, encher os mares, os rios. Deus cuida de nós em todos os detalhes e em todos os momentos. Não há dificuldade que venha tirar o brilho do Espírito Santo em nós. Eu fico pensando, com aquelas pessoas que às vezes passam por momentos muito difíceis de doença, de enfermidade. Nós temos aqui nossa friend, Samantha, né? Que graças a Deus é maravilhoso ver ela aqui, glorificando a Deus. Ela podia estar, de repente, lá na casa dela, se lamentando, murmurando, mas está aqui para glorificar a Deus. Só Deus sabe a luta que ela tem passado. Mas Deus está com ela. E eu tenho certeza que o dia que ela fez a cirurgia, quando ela chegou em casa, que ela viu seus filhos, viu a sua família, ela olhou com um olhar totalmente diferente. Não que ela não amasse sua família, amasse seus filhos, mas da oportunidade de, mais uma vez, Deus permitir que ela vivesse esse momento. Ao abrir a janela, volta e meia, ela posta uma fotinho lá do céu, lindo, maravilhoso. E eu fico pensando, meu Deus, a gente às vezes acorda, é tão natural, é tão normal a gente levantar, abrir os nossos olhos,
andar, respirar. Para muitos isso não é natural. Para muitos, um simples gestos nossos normais do dia a dia, para muitos é algo sobrenatural, é um milagre. Tem uma menina que eu acompanho ela nas redes sociais e ela teve um problema muito sério de saúde e hoje ela respira com oxigênio. Ela não consegue mais respirar sozinha. Aí ela falou assim, dê valor a cada fôlego seu, a cada respiração. Eu não consigo mais respirar com os meus pulmões. Então, cada ar que você respira é motivo de glorificar a Deus. É motivo de nós agradecermos ao Senhor. E muitas vezes nós vemos tantas coisas, tantas paisagens lindas e passam tão despercebidos pelos nossos olhos. Graças a Deus, eu falo, Deus me deu uma oportunidade linda, maravilhosa. Eu sonhava em conhecer as Cataratas do Iguaçu. E Deus me oportunizou ir lá. E quando eu olhei aquele lugar, eu chorei. Porque eu olhei e falei, meu Deus, quão maravilhoso é o Senhor. Quão grande é o Senhor. Toda a obra de Deus, ela é linda, ela é perfeita. Nós somos lindos e perfeitos. Deus tem prazer em cuidar de nós. Toda a natureza, a gente vê os animais no campo. Deus tem amor a toda a sua criatura. Imagina nós. Como que Deus nos ama, como que Deus cuida de nós em todos os detalhes. E Deus não, como tem um ditado que fala, Deus não dá um fardo que você não possa carregar. Mas não é porque você não pode carregar, não é porque eu não possa carregar, é porque é Ele quem carrega conosco. É Ele quem nos sustenta. Não tem fardo que fique sobre os nossos ombros. Ele está carregando por nós. Ele te dá estrutura para passar por este momento difícil. Tem um louvor que diz assim: Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Deus está vendo, amados, Deus está vendo todas as coisas. Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe o que está fazendo. Assim como Jó, Deus permitiu que o diabo fosse lá e tocasse nos bens, tocasse na estrutura de Jó. Mas Deus sabia o que ele estava fazendo. Deus sabia, quando permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó, Deus sabia o quão iria ser transformador na vida de Jó. O diabo seria envergonhado, porque o diabo achou que Jó blasfemaria contra Deus. Achava que o diabo, que Jó iria, abrir mão da presença de Deus. Mas, pelo contrário, foi totalmente o contrário do que o diabo achava. Pelo contrário, Jó teve intimidade com Deus. Em Jó mesmo, 36:7, diz assim: Deus não tira os olhos do justo. Pelo contrário, coloca-os com os reis no trono para sempre, e eles são exaltados. E em Salmos 34:15, diz assim: Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao teu clamor. Os olhos do Senhor estão sobre nós, em todos os momentos. Mesmo nos momentos difíceis, Deus nos ama. Deus não nos ama somente nos momentos bons. Deus nos ama nos momentos difíceis também. É muito fácil a gente falar que ama a Deus quando está tudo bem. Mas e quando não está? Continuamos amando ao nosso Deus? Continuamos o adorando?
Continuamos servindo? Ou começamos a questionar a Deus o porquê? Por que Deus permitiu isso na minha vida? É lógico que, como seres humanos, nós temos, às vezes, nossos questionamentos. Mas Deus sabe o que está fazendo. Deus nunca te abandona. Deus nunca irá nos abandonar. Somos, muitas vezes, nós que distanciamos dele. Mas as tuas mãos estão todo o tempo a nos guardar. O amor dele é incondicional. E eu peço que, nesta noite, você reflita se você tem provado desse amor, tem experimentado desse amor, ou só está ouvindo falar. Que nessa noite, essa palavra venha trazer essa reflexão, porque foi essa reflexão que eu tive. Nós temos provado desse amor, nós temos almejado, nós temos saboreado, porque quando nós provamos algo muito saboroso, a gente fica até com pena quando acaba, né? A gente, ai, poxa, está acabando, queria mais. A gente fica com desejo de comer mais, porque é algo tão gostoso. E assim, na presença de Deus, quando nós experimentamos esse verdadeiro amor, quando nós sentimos, quando nós conseguimos ver Deus em tudo que há em nós, seja nos pequenos detalhes, seja nos grandes, nas pequenas coisas, quando nós conseguimos ver o amor de Deus, o cuidado dele em tudo, a gente vai entendendo que como é maravilhoso, como é saboroso esse amor. Eu peço que se coloquem de pé nesta noite. E que se vocês sentirem no coração de vir aqui à frente, receber a unção e almejar e experimentar, provar desse amor, veja como esse amor é lindo, veja como esse amor é grandioso e maravilhoso. Deus tem muito mais para nos dar do que nós podemos imaginar. Nós podemos ver Deus com os olhos espirituais, com os nossos olhos da fé. E imaginar que muito em breve, nós o veremos face a face. E para nós vermos a Deus face a face, nós precisamos ver Deus com os nossos olhos espirituais. Nós precisamos experimentar desse amor que é sobrenatural. Que você sinta vontade nesta noite para vir aqui, para orar e provar desse amor. Amém? Que Deus abençoe. Que o Senhor tenha falado nos corações de cada um de vocês, assim como falou no meu. Que Deus abençoe. Fiquem à vontade agora. O Ministério de Louvor entoará um louvor e que você possa se render a Deus neste momento. Amém?